capítulo 32. Jeremias, capítulo 32. Versículo 37 a 44, Jeremias 32, verso 37 até o verso 44. Convido os irmãos com atenção, farei a leitura da palavra do Senhor. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar e farei que nele habite seguramente. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhe-ei um só coração, um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem dos seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhe fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se aparte de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhe farei bem, plantá-lo-eis e firmemente nessa terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre este povo todo esse grande mal, assim lhe trarei também o bem que lhe estou prometendo. Comprar-se-ão campos na terra, da qual vos dizei, está deserta, sem homens, sem animais, está entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, lavrarão as escrituras e as fecharão com selo, e chamarão testemunha da terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, na cidade de Judá, na cidade da região montanhosa, nas cidades da planície e na cidade do sul, porque lhes restaurarei a sorte, diz o Senhor. Eu creio, irmãos, que tem sempre visto pelos nossos meios de comunicação, ou quando nós nos ajuntemos com um grupo de irmãos ou amigos e trava-se a conversa por mais diversos assuntos, mas cai numa realidade que é a situação do nosso país. Quando caminha essa nação, que situação que ela se encontra, a falta de nossa confiança e segurança naquilo que nós tanto almejamos e esperamos de tudo que vem do nosso sistema de direção da nossa nação. Muitas vezes nós ficamos tristes pela situação que parece que o mal prevalece. O mal tem vitória contra o bem. Parece que o mal ele está no ápice de todas as coisas, quando a verdade, a justiça, aquilo que é certo, aquilo que é correto, não tem mais valor. E essa é uma realidade que parece que incomoda nós. Mas quando nós olhamos para a nossa caminhada da vida cristã, nós vamos olhar e entender que Deus deixa na sua palavra registros e ensinamentos que os nossos irmãos no passado, o povo de Israel, o povo de Judá, cometeram certas situações que trouxe tristeza ao coração de Deus. E essas situações que eles cometeram, fizeram, Deus então, com a sua ira, levou esse povo a momentos difíceis. O Senhor resolveu castigar. O Senhor resolveu realmente, esse Deus poderoso, colocar
pessoas ímpias para disciplinar a igreja, ao Israel de Deus. Quando nós olhamos para isso, irmãos, nós, no tempo que Deus nos dá como igreja, nós poderíamos ter aprendido essa lição, o povo evangélico, de modo geral, ter aprendido essas verdades, assim, não apartarei dos caminhos do Senhor. Mas o que é que nós temos presenciado a cada ano que passa? As pessoas cada vez mais estão vivendo a vida cristã na superficialidade. Elas não estão mais vivendo naquela intensidade do amor de Deus. Percebemos que coisas simples, muito simples, faz com que eu, você, qualquer um, se afaste do caminho de Deus. Facilmente. Não precisa muita coisa para que o inimigo faça com que você perca o amor pelas coisas de Deus, pela obra do Senhor, pelo reino de Deus e pela verdadeira adoração ao nosso Deus. O propósito de Deus, irmãos, sempre foi de restaurar o seu povo. Sempre foi de trazer o povo de volta, como nós cantamos um hino, coração quebrantado. Deus espera que, diante da nossa fraqueza ou da nossa fragilidade, entendamos que não precisamos receber de Deus a disciplina, talvez tão severa, na minha vida, na minha família ou na família da fé, para entendermos que nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Quando Deus dá a nós, irmãos, privilégio de ter saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, Deus espera que nesse caminhar da nossa vida cristã, nós não deixemos de andar de conformidade à palavra de Deus. Mas o que nós vemos? Vemos um povo rebelde aqui no texto. Quando nós olhamos no capítulo 22, Deus fala com o profeta Jeremias: por que eu estou castigando Judá? Porque durante 100 anos, Judá teve o aviso. Durante 100 anos, Judá foi alertado pelos vários profetas: olha o que aconteceu com Israel, com as 10 tribos de Israel. Deus está chamando as 2 tribos de Judá: olha, não caiam na cilada que Israel caiu. Mas Judá não ouviu, não atendeu. Então, no capítulo 22, verso 1 a 3, olha que Deus fala aqui ao profeta: assim diz o Senhor, desce à casa do rei de Judá e anuncia ali esta palavra. E dize: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assenta no trono de Davi, tu e os teus servos, e o teu povo que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: executai o direito e a justiça, e livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, não derrameis sangue inocente neste lugar. Verso 6 ainda diz: porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá: tu és para mim Gileade e a cabeça do Líbano, mas certamente farei de ti um deserto e cidade desabitadas. Deus está alertando através do profeta Jeremias, falando ao rei de Judá, que se não houvesse quebrantamento, arrependimento e viver de conformidade aos mandamentos do Senhor, Deus visitaria também Judá para também castigá-lo pela desobediência à sua palavra. Irmãos, o que nós vemos hoje, nos dias de hoje? Talvez uns 10 anos, 15 anos atrás, ouvimos falar de um bloco de carnaval que dizia que era gospel, ou seja, cristão. Diz, é o povo, né? Então, a gente vai testemunhar o nome de Jesus também sambando.
E a gente ficou escandalizado, porque, claro, se levantou um grupo pequeno fazendo esse tipo de coisa. Mas o que nós estamos vendo hoje não é um bloco, não. São vários, dezenas, centenas de pessoas que se dizem cristãos e se igualam ao mundo das trevas, do pecado, e vão dizer que estão pregando o Evangelho, estão dizendo que estão falando de Cristo e fazendo coisas que não agradam o coração de Deus. Pelo contrário, profanando o nome de Deus. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. E viveremos dias piores. E aí eu fico pensando, será que a mão de Deus, a mão abençoadora desse Deus, que faz a promessa através do profeta Jeremias de restaurar o seu povo, fará isso conosco também, com o povo de Deus, com a igreja de Deus, sobre essa terra brasileira, levando-nos a uma disciplina? Será que nós estaremos, irmãos, preparados para essa disciplina que vem das mãos do Senhor através de pessoas que são ímpias, não têm temor a Deus? Quantos estão, irmãos, no culto, às vezes, cantando e dizendo Senhor, 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 e depois do culto, talvez nem muitas horas, quem sabe alguns minutos apenas, depois do culto, estão cantando, estão falando, estão dizendo, estão escrevendo coisas que não glorificam o nome de Deus. Esquecemos do culto facilmente, não lembramos mais do texto da mensagem, não lembramos mais do tema da mensagem, não lembramos dos hinos, dos cânticos que foram cantados, porque o nosso coração, na verdade, não está dentro da vontade de Deus para adorar. Apenas um ajuntamento. E nós precisamos ter cuidado, irmãos, para que todos nós não caiamos na grande disciplina de Deus, que Deus tenha misericórdia dessa pátria, dessa nação, dessa igreja. Judá não obedeceu. Judá não acatou as palavras de Deus, não andou de conformidade àquilo que Deus tanto espera do seu povo. Quando Deus chamou um homem por nome de Abraão, ele disse em Gênesis 12, será um povo separado, um povo escolhido. Eu serei o Deus deste povo, e vocês serão o meu povo, e andarão de conformidade às minhas palavras. E serão benditas todas as nações, ou bendito este povo que andar de conformidade e obediência à minha palavra. Meus irmãos, quando Jesus estiver, meus irmãos, pensando em trazer bênção para nós, é preciso entender que nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Na caminhada do Senhor Jesus, nós encontramos nos 4 evangelhos, esses 4 evangelhos apontam sempre trazendo que o centro da ação do homem, da humanidade, do povo, é o Senhor Jesus. Fora da adoração a Deus, colocando outra pessoa no lugar, é profanar, é insultar o nome de Deus. O profeta Jeremias, quando ele escreve, no capítulo 44, ele vai dizer exatamente o que Deus espera do seu povo. No capítulo 44, verso 1, ele diz assim, agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Agora, pois, ouve, ó família da fé, igreja do Senhor, servo meu, igreja a quem eu escolhi. Mas ele vai dizer no verso 6, por que ele escolheu um povo separado, como igreja do Senhor. E ele diz, assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Então, não há outro Deus a não ser Cristo Jesus, Senhor e Salvador da nossa vida.
ele não divide a sua glória com ninguém. Por isso ele chama atenção. E aqui o profeta Isaías, então, vai dizer por que a sentença disciplinadora sobre Judá. Porque Judá foi entregue nas mãos dos babilônicos, dos caldeus. Por que foi entregue? Se você olhar no capítulo 32 agora do texto de Jeremias, você vai ver o verso 26 a 30, por que veio a sentença sobre Israel. Diz assim então a palavra de Deus, verso 26. Veja se isso é possível acontecer no povo de Deus. Povo escolhido de Deus, separado. E isso muitas vezes pode estar dentro de cada um de nós, das nossas famílias. Verso 26, do capítulo 32 até o verso 30, diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Portanto, assim diz o Senhor: Eis que entrego esta cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo a esta cidade e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso, que queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal perante mim, desde a sua mocidade. Porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Irmãos, nós precisamos ter cuidado daquilo que nós estamos fazendo na trajetória da nossa vida cristã. O que nós fazemos durante a semana, o que nós lidamos nesse mundo, nessa sociedade pervertida, se nós estamos, de fato, fazendo as nossas atividades profissionais, mas dentro daquilo que de fato é certo, daquilo que é correto, daquilo que glorifica o nome de Deus. Meus irmãos, é uma loucura quando nós percebemos que Judá teve quase 100 anos de alerta para não prevaricar, para não cair na cilada do inimigo, mas não foi assim. Vê a disciplina de Deus sobre Israel. E essa disciplina veio e trouxe males profundos, porque Israel foi além do que você possa imaginar. Não talvez um adultério, um roubo ou idolatria, coisas mais sérias que Israel cometeu diante do nosso Deus tremendo. Em especial Judá, o povo de Judá. Veja então o verso no capítulo 32, agora o verso 35 e 36, porque veio a ira de Deus sobre Judá. E o versículo 36 diz assim: edificaram os altos Baal, que estão no vale do filho de Inom. Agora preste atenção. Olha o que o povo de Judá fez. Queimaram aos seus filhos e às suas filhas a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem passou pela mente fizesse tal abominação para fazerem pecar a Judá. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca dessa cidade, da qual vos dizei, já está entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Não vai escapar ninguém. Primeiro vem a espada, vou destruir tudo, mas se alguém escapar, virá o quê? A fome, não tem o que comer, tudo está queimado, tudo está destruído. E se mesmo assim a um ou outro escapar, vem as doenças, vem as enfermidades para atingir a raça do povo de Judá, porque pecaram contra Deus, a ponto o povo de Judá pegar os seus filhos para consagrar a um Deus estranho, Deus Moloque. Você pode dizer assim, pastor, eu isso não vou fazer.
Jamais pegarei o meu filho ou a minha filha e vou consagrar para ser queimado, para ser destruído. Mas talvez nós estamos levando os nossos filhos à perdição através dos nossos meios de comunicação. Não há controle, não há regra, não há controle por parte de pai e mãe. A liberdade é toda, de tal forma que os nossos filhos já de 2, 3, 4 anos dominam o celular mais do que eu e outros aqui, né? Porque tem facilidade de fazer um monte de coisa e a mídia está em suas mãos. E não há regra. Quantos lares que muitas vezes não têm a alegria de cantar, glorificar a Deus, não faz mais isso, porque cada um está no seu canto com o seu celular, todos 4, 5 ou 6 filhos sentados ali na sala, mas cada um distante do outro. E já aconteceu isso? Com certeza. Talvez alguém diga assim: mãe, vai ter jantar? A mãe responde: agora não, agora estou vendo mensagem. Irmãos, nós estamos numa situação, se nós não controlarmos, irmãos, a nossa vida espiritual, se nós não cuidarmos da nossa família também, não pensa depois de que é falta da igreja, ou da liderança, ou coisa assim, falta de nós olharmos para o que a Bíblia nos ensina e acatarmos e cuidarmos da nossa tarefa, da nossa missão, porque semana após semana entra nas nossas mídias sociais ensinamento para perverter, para destruir, para realmente acabar com a família. Não cabe mais assim: nós temos que combater. Mas combater o quê? Combater o quê? Você tem que levar a Cristo a nossa família, os nossos filhos, mostrar que fora de Cristo não há salvação. A consagração do nosso lar, a consagração da nossa família, irmãos, igreja do Senhor, é olhar para Cristo, o autor da nossa fé. E ele ser o modelo da nossa vida cristã. O profeta Isaías mostra, porque vem o império dos caldeus e da Babilônia. O caso da desobediência da palavra de Deus. Mas, meus irmãos, no verso de número 37, 38 do capítulo 32, diz assim: quem está dizendo é Deus. Verso 37. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os lancei na minha ira, no meu furor, na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar, e farei que nele habitem seguramente. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Sabe o que Deus vai fazer, irmãos? Pode fazer comigo, com você, visitar a igreja, visitar a nação brasileira, para disciplinar esse mundo perverso, em especial a igreja. Mas quantos de nós sofreremos? Quantos de nós perderemos, quem sabe, a nossa família? Perderemos os nossos filhos? Perderemos a nossa liberdade? Mas o Senhor é aquele que pode ajuntar tudo de novo. É um exemplo: olha para o Israel lá no Egito, 400 anos, clamando, implorando, pedindo misericórdia. Deus levanta o libertador Moisés. Depois Deus coloca Arão para ajudá-lo nessa transição do povo do Egito para a terra prometida. E por várias vezes, tanto Arão como Moisés disse ao povo: olha, guarda os mandamentos, anda na minha presença, vive de acordo com a minha palavra, e serão benditas todas as famílias, porque está diante de vós uma terra que mana leite e mel, a Canaã, a nova Canaã, reservada para nós. O Senhor vai preparar uma terra
habitável, frutífera e vai ser entregue para nós. Mas tem que obedecer os mandamentos. O que é que o povo fez? Desobedeceu. E quem que entrou? De 2 milhões de pessoas que saíram no Egito, 2 pessoas, Josué e Caleb. O restante morreram todos no deserto. Quem entrou? Os filhos que nasceram no deserto. Porque todos aqueles lá morreram por causa da desobediência. É possível então que Deus vai congregar e trazer de volta os seus filhos, quem sabe os nossos netos, porque nós pecamos contra Deus. Porque nós levantamos a nossa vida para afrontar o nosso Deus Santo. Por isso, irmãos, precisamos nos quebrantar diante de Deus, para que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor não visite a minha vida, não visite a sua vida, nem a sua casa, para discipliná-la por causa da desobediência da palavra do Senhor. Mas no verso 39, 40, diz assim: dar-lhe-eis um só coração, um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem dos seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei no meu temor no seu coração, para que nunca se aparte de mim. Irmãos, quando o Senhor Jesus veio a esse mundo, veio com esta finalidade. Veio para trazer de volta a redenção da igreja. E essa redenção foi na pessoa de Cristo Jesus, com a sua vida, sua morte e sua ressurreição. Ele aponta que a vitória da igreja, o caminho dessa vitória é Cristo Jesus. E ele diz na sua palavra, no Evangelho de João, diz que dou-lhe a vida eterna e ninguém arrebatarás das minhas mãos. O Senhor coloca em nosso coração este amor eterno, esta aliança que Deus faz comigo e com você através de Cristo Jesus. E quando o nosso coração consagrado ao Senhor, quando o nosso coração quebrantado pelo nosso Deus, então nós entendemos que nós só temos um só Deus, um só Senhor, um só pastor, que é Cristo Jesus. Portanto, a igreja caminhará vitoriosamente, porque ela andará de acordo com aquilo que Deus estabelece na sua palavra. E por fim, irmãos, no capítulo, ou melhor, no versículo 42, diz o profeta Jeremias: porque assim diz o Senhor, assim como eu fiz vir sobre este povo todo esse grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhe estou prometendo. Aliás, Deus é fiel. Deus nunca deixou de ser fiel. Deus nunca deixou de abençoar o seu povo. Se alguma coisa errada com você e comigo, somos nós. Nós somos infiéis. Não, Deus é fiel. E Ele faz essa promessa. E Ele fez essa promessa. Lembra quando Deus levantou 3 grandes homens de Deus? Esdras, Neemias e Zorobabel. Esses 3 homens, instrumentos de Deus, saem da Babilônia e começam a trazer o povo de volta para Jerusalém. Terra desolada, terra desabitada, terra marcada pela fome e pela peste. Agora é uma terra que vai ser habitada de novo, porque quem está fazendo isso é o Deus de Israel, trazendo o povo de volta à terra prometida. Também Deus fala isso também com a sua igreja. Há aqueles que foram comprados pelo precioso sangue e muitas vezes se tornou-se rebelde, se afastou da igreja, se afastou do caminho do Senhor, está sofrendo as mazelas desse pecado, mas Deus vai trazer de volta.
salvo em Cristo, vai trazer. Marcado pela sua dor, pelo sofrimento, mas vai trazer de volta. Um jovem, 28 anos de idade, ele era um compositor de cânticos num grupo musical de nossa igreja, há muitos anos atrás, quando jovem, já faz algum tempo. E esse jovem um dia se afastou do caminho do Senhor. Esse jovem distanciou da verdade, entrou pelo caminho do mundo e achou que tudo era maravilhoso e belo. Lembrando assim do filho pródigo. Mas, passado alguns anos, ele foi acometido de várias enfermidades e doenças que marcaram o seu corpo. Agora ele clama por cura. E ele clama para ser curado. E volta para a igreja e pede para que a igreja ore para que restaure aquelas marcas do pecado. E o pastor da época disse: meu querido, eu tenho uma cura que é mais importante do que essa que você está querendo. E essa cura é que você quebranta o seu coração diante do Senhor. Porque os dias virão, e não tão longe, e a sua vida será tomada pelo Senhor. Mas quebranta o seu coração diante do Senhor. Não há mais o que fazer. As sequelas do pecado da sua vida. Às vezes é assim, irmãos. Há pessoas que zombam de Deus, provocam a ira de Deus, recebem a disciplina de Deus, mas Deus traz de volta. Mas pode trazer não para pensar que vai ter tudo de novo, sem nenhuma dificuldade. Pode haver também a volta com tempo marcado por Deus para estar com o encontro do Senhor. Mas pode acontecer, que aconteceu com o povo que estava na Babilônia. Mas quem foram esses da Babilônia? Muitos que saíram quando foi invadido pelos caldeus e pelos babilônios, morreram na Babilônia. Foram os filhos que nasceram na Babilônia. Poucos que voltaram e puseram lembrar do primeiro templo, das coisas. Eram poucos. A maioria eram os filhos que nasceram na Babilônia, mas que foram doutrinados, ensinados sobre o Deus de Israel. Eles voltaram e puderam habitar na casa do Senhor. Irmãos, será que é necessário que Deus visite a sua casa para que você aproxime de Deus? Será que é necessário que Deus visita para disciplinar o seu lar ou o meu lar, para que nós entendamos que nós somos do Senhor, ou que nós queremos que o Senhor nos visite para nos abençoar com bênçãos sem medida? Senhor, restaura o seu povo. Senhor, restaura a nossa igreja. Coloque em nós um grande avivamento. Coloque em nós a disposição de consagrar as nossas vidas e fazer da nossa vida um verdadeiro culto a Deus. E quando nós nos dispersarmos para nossas regiões, para os nossos cantos, para os nossos afazeres durante a semana, o nome de Cristo seja glorificado e exaltado por cada um de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus não permita que nós passemos por momentos tão difíceis como o pastor Israel, como o pastor Judá e como tantos, muitos outros irmãos têm passado ao longo de toda a história. Que Deus nos abençoe. Amém. Louvemos ao Senhor com